discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvano Espírito Santo Batista. Processo 2021, final 5003. A palavra está com o nome de Gilvano Batista para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2021, final 5003, auto infração 40992. Inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, que é prestar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Inicialmente, com relação à tramitação processual inerente ao auto infração número 40992, é importante consignar que a empresa Expresso Maia Limitada foi notificada para apresentar sua defesa e o fez somente em 14 de 1 de 2022, e em decorrência deste fato, o processo teve sua tramitação de forma irregular, consoante se vê nos seguintes documentos. Notificação de penalidade número 30/2022. AR recebida em 28 de 2022, inerente à notificação de penalidade. Despacho número 101/2022, que trata do recurso apresentado em razão da notificação de penalidade número 30/2022. Despacho 36/2022, AGR CREG, que trata da distribuição do processo para ser relatado no Conselho Regulador da Unidade número 3. Despacho número 47/2022, AGR CREG, encaminhando o processo ao Conselheiro Relator, Unidade CREG 3, 16168. Despacho 4/2022, AGR CREG 16168, em que o relator, designado no Conselho Regulador, devolve o processo, é devolvida a coordenação de expediente para o seu saneamento, com o consequente envio para ser apreciado em primeira instância pela Câmara de Julgamento. Despacho número 144/2022, AGR SUP 06094, em que a coordenação de expediente presta os esclarecimentos com relação à tramitação irregular desse processo e o encaminha para a Câmara de Julgamento para ser analisado e deliberado em primeira instância. Despacho número 28, AGR CJ 13376, que trata do sorteio e identificação do relator do processo na Câmara de Julgamento, Gilvano Espírito Santo Batista. Finalmente, é imprescindível registrar que somente a defesa datada 16 de 12 de 2021 e protocolada na GR em 14 de 1 de 2022 será objeto de análise e deliberação da Câmara de Julgamento. Posto isto, passo a analisar o que consta dos autos. Trata o processo do auto infração número 40992, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, utilizando linha interestadual Goiânia-Goiás a Peixe Tocantins. Consta dos autos o termo de declaração firmado pelo passageiro Jackson Paulino Peçanha, em que afirma que a origem do embarque foi a cidade de Goiânia, Goiás, e o destino de sua viagem é a cidade de Porongatu, bem como cópia do bilhete de passagem emitido, com destino diferente da viagem efetivamente realizada. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 657/2021, e AR recebida em 14 de 2 de 2021. Notificada, apresentou intempestivamente a sua defesa em 14 de 1 de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte: 1. Inicialmente menciona a total ausência de provas para comprovar o ilícito supostamente praticado pela empresa Expresso Maia Limitada. 2. Menciona dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. 3. Entende que não existe provas para comprovar a suposta prática do ato caracterizado na autuação e, desta forma, deve ser prestigiada a presunção de inocência da impugnante. 4. Ao final, requer que o auto de infração lavrado em nome da empresa seja julgado improcedente. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação,
pois foi notificada na forma legal em 22 de 12 de 2021 e protocolou sua defesa em 14 de 1 de 2022, portanto, intempestivamente, e desta forma não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida em razão de sua intempestividade, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, utilizando a linha interestadual Goiânia-Tocantins, Goiânia-Goiás a Peixe-Tocantins, no trajeto Goiânia-Goiás, Porongatu, Goiás. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, consoante se vê no termo de declaração firmado pelo passageiro Jackson Paulino Peçanhas, em que afirma que o trajeto da viagem tem como origem a cidade de Goiânia, Goiás, e como destino a cidade de Porongatu, Goiás. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 40992. Acrescente-se a isto que a empresa é incidente específica, consoante se vê no despacho 582/2021 CEFT. Quanto à auto de infração número 40992, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isso, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40992, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante de que a defesa não deve ser conhecida, em razão da sua intempestividade, voto pela sua manutenção. O livro relato o voto do membro José Batista, a palavra está aberta aos demais membros. Não estou vendo nenhuma manifestação, eu gostaria de expor. Eu fui fazer uma lida na lei e eu fiquei preocupado. Porque o artigo 6 da lei 16.673, de 2014, que é onde está tipificado o auto de infração, está trazendo aqui a tipificação do auto de infração, bem claro, artigo 6º, incisos 2 da lei 18.673. O que esse artigo 6 fala? Eu me pergunto isso. Ele só fala que é vedado. É vedado prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem devido e regular. Mas ele é tipo de multa. Entendeu, a minha preocupação? Ele não está consignado. O artigo está combinado com o artigo especificando a multa. Quando eu fui ver lá na lei, o artigo das multas, ele me traz bem genérico. Existe multa leve, média, grave e gravíssima. Significado que ela não está fechando. Aí ficou, quem é para definir isso? Então, eu acho que isso é regulamento. Já está definido. É a resolução 297 e a resolução 105. Eu tinha que, junto com o artigo 6º e 6 tinha que combinar com o artigo tal da resolução. Do jeito que a gente ficou claro. Ele não está combinado. O artigo não dá multa. Não. Os valores da multa estão tudo na lei. Mas tudo bem, o valor está lá. Vou ficar bem claro na lei. Vamos lá na lei. O valor da multa, direito da lei, o valor da multa, a tipificação está nas resoluções normativas da GR. Se está reduzindo, tem que combinar, então. É o artigo 6º, o inciso B da lei, combinado com o artigo tal da resolução. E não tem que ter, ficou errado. Então, para mim, o auto-infração é trabalho. Há uma diferença. Esse aqui é um transporte não concedido, permitido, que está realizando a tipificação é o inciso 2 do artigo 6º da lei. Tudo fala que é vedado, só isso. Só fala que é vedado. Ou se é vedado, tem uma resolução. Agora, para mim, olha, por aí eu tenho que pegar um artigo que vai falar da multa. Me diz qual é o valor da multa desse auto-infração?
Ele tem que estar tipificado, ele tem que estar bem claro, não pode ficar no ar. Então, o auto-infração, para mim, está falho, porque só falou que é vetado. Agora, eu tinha que falar qual o valor da multa, onde que está tipificado, tem que ter assim, fazer transporte sem a devida regulamentação ou autorização, multa, tanto. Tem que ser assim, bem claro. Agora, do jeito que está aí, qual o valor da multa? Aonde que eu vou tipificar essa multa? Eu não consegui ver, então. Eu falei que eu não dou conta de fazer, porque o artigo lá não dá multa, só fala que é vedado. Não. Os valores da multa estão tudo nas resoluções, ela é classificada de acordo com os grupos. Esse aí está ela é tipificada na gravíssima. Na gravíssima. Mas aonde que está falando que é gravíssima? O quê? Aonde que está falando que é gravíssimo? E você pegar na resolução. Tinha que trazer uma infração, o artigo da resolução para falar que é gravíssimo. Isso aqui é a infração está falho. E a infração não falha. Eu só falo, eu só de bem é verdade. Você tem um advogado, você tem essa visão também, você sabe disso, não pode ficar sem a tipificação clara, explícita e cristalina do ato que ele teve a infração. Eu só tipificou a vedação, eu não tipificou a multa. Então, eu entendo que o autorante, ele agiu de forma inadequada, de não atender os princípios formais para atender, para a gente trazer essa auto-infração para a minha realidade. Porque eu não consigo ver que não é quadrado. Isso não pode ser discricional. Eu não consigo ver. Se não tiver lá uma auto-infração, o auto-infração está morto. É só isso que eu quero trazer. Eu não tenho condição de ir daí votar para fazer o expresso mal se ele agir incorretamente ou incorretamente, fazer o pagamento que foi mal tipificado em modo de fração. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou entrando no mérito do assunto. Eu estou entrando exatamente na forma, a questão formal da fração, porque está mal tipificado na minha visão. É só isso. Então, eu trago essa minha visão que eu tive da mais-fração, porque nós, na minha visão, o autorante eu falei que não combinou a multa com a vedação. Eu vejo aqui a resolução do 2007. Eu tinha que ter trazido o 2007, então. Para sentido no grupo. Aqui, ó. A 2007 traz especificamente. Eu tenho que trazer exatamente, combinado com a 2007. Para que eu fui mexer nessa Vamos ver aqui. Idalino, você está dizendo que teria que citar isso no auto de infração? Se não tivesse citado, eu não teria pegado a multa dele. Porque só citou o artigo que fala a verdade. E aí? Mas eu achava também que isso aí seria uma segunda etapa já dentro da geração. Não, você não pode distorcionar a geração. A infração tem que ser completa. Eu tenho que trazer. Eu quero trazer. Igual você fala em parágrafo lá do papo. No último parágrafo. A lei da GE, risco mais obrigatório, mais a lei daquilo. Eu tenho que combinar as coisas. Porque eu só citou o artigo que é verdade. É verdade, eu não posso fazer a tipificação dela e outra depois, não. Ela tem que ser bem rápida. Você entendeu? Eu tinha que combinar com a 297, então, que a 297 é onde aqui? Esse é o terceiro grupo? Mas tem a descrição da infração no auto de infração. Não. Só que o artigo 6º, inciso 2 da lei, não é nada. Não é nada. Eu não posso, depois da infração, aquele livro da lei. Eu não tenho como dar certificação. Mas esse artigo não implica automaticamente numa multa? Não tem nada automático, tem que estar tipificado. Tem que estar tipificado. Eu não posso ficar igual que nem quando eu sou constitucional, não, depois eu vou trabalhar de síndico. Inclusive. Mas, Idalino, mas quando ele caracteriza a infração lá, ele põe o artigo lá e a descrição dela embaixo, automaticamente vai para gravíssima. E, inclusive, não pode. Aonde que vai para gravíssima? É isso que eu estou dizendo aonde. A lei não traz. A lei é o seguinte: a lei não pode o tipo de multa, a lei. Só que
Ele não viu. Eu posso achar que é maior. Porque olha o que a lei fala. A lei fala bem claro, olha aqui. A lei lá no artigo. Ele fala assim, ó, leve para infrações de baixa gravidade do serviço fiscalizado. Leve para infrações média gravidade do serviço fiscalizado. Grave para infrações de alta gravidade. E gravíssimas para infrações de alta gravidade do serviço fiscalizado. Que lei que se diz? Tem que trazer no regulamento. E tem que combinar com o regulamento. O regulamento existe, o regulamento existe. Eu sei, mas então tem que combinar com o regulamento. Você sabe disso, né? Você está falando que eu teria que pôr aí, que teria que colocar aí o artigo 6 combinado com o artigo tal da lei. Exatamente o artigo 6 do inciso 1 da lei, combinado com o artigo tal da resolução. Aí está você. Aí não é assim. Aí é exatamente isso. Só que ficou falho. Ele tipificou só a vedação, ele não tipificou a tipificação da multa. E isso pode ser. Viu, Daleno? Uhum. Isso aí, quando vai para o conselho, eles colocam o valor da multa, depois que aplica a penalidade. Isso aí vai fazer parte da notificação de penalidade, todas elas são feitas, não é isso, Terezinha? Todas mas eles vão ter caminho, não pode, é tipo Brasil. É isso que eu falo. Na infração de penalidade, vai. A hora que ele é notificado da infração de penalidade, todos os processos você pode ter. A infração é um documento inicial e total. Nós estamos julgando da infração. E ele está falho. O que tem que acontecer é que quem lá na agência de transporte tem que chamar esses caras e falar, tem que fazer a coisa correta. Tem que fazer um estudo. Tem que fazer os caras, tem que terminar com isso, e não deixar falar. Na minha visão, eu não tenho condição de votar uma infração, falar que toda manutenção dele seria falha, ele não tipifica a multa, ele tipificou a vedação, somente a vedação. E falar que é verdade, esse é o problema. Eu estou trazendo isso, porque é a leitura que eu fiz, tá? E pode ter certeza, eu estou trazendo para a pessoa para mostrar que eu tenho uma visão diferente, eu acho que o advogado, na parte, deveria ter analisado isso, que é a coisa mais segura, deveria ter gente analisa a operação para depois buscar o mérito. E ele não fez assim, mas eu estou trazendo para todos que eu não tenho condição de votar pela manutenção exatamente porque eu acho. E a operação, ele é falho, tá? Ele é deficiente, ele não trouxe a tipificação da multa, e isso deve ser, na minha visão, corrigido a da agência de transporte. Tá bom? Não é verdade, eu estou trazendo que ele não deixa de fazer. Sim, Paulo. Som. Sem som, Paulo. Sem som. Alô, sem som. Fiz toda aqui uma entonação aqui, pô. Você está sem som, né, O que você está dizendo, que aqui na infração, na descrição da infração, está faltando colocar a descrição da natureza da multa. Você grave, é isso? Tipificar lá? Combinar com aquele regulamento que define exatamente qual tipo de multa que vai ser. Sim. Porque não está, por exemplo, eu vou trocar ver se eu acho uma resolução aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Executar, como é que é? Na verdade, desculpa, o 6 é. Eu estou dizendo é isso, vamos ver se eu vou localizar aqui. E aquele eu só passei os olhos por cima, eu não fui a fundo nisso. Aqui, ó, ele faz transportar, prestar serviço de transporte sem devido a regular permissão. Então, vamos ver lá na resolução. Onde é que está isso? Prestar, fazer aqui, não providenciar, não prestar, realizar, não. Talvez retardar, terminar, atrasar, transportar, passageiro não. Vamos ver aqui 4. Execução, sujeitando a polícia, recusa, ativação, transporte. Se não prestar, fornecer, não encaminhar, efetuar, cobrança, não. Então, eu não achei nem a resolução. Desculpa, mas eu não achei a resolução de não. Tem que estar combinado. Combinado. Só uma questão de analogia. No Detran, geralmente a gente recebe aquela notificação e ele põe a natureza. Tudo bem, mas é uma notificação, né? Ele põe a natureza da infração. Se você pegar o artigo tal do processo, ela fala tudo. Vai lá fornecer, não indicar, enviar, suprimir, transportar bagagem, entregar, utilizar, transportar bagagem, não
transportar, não dirigir, movimentar, não auxiliar na proceder, ausente, permitir, transportar, embarcar, utilizar, não atender reclamações, veículos. Não estou achando, nem essa eu estou achando aqui. Dalino, posso dar meu pitaco aí, Dalino? A sua visão é de... Os processos que eu analisei passou batida. E assim, eu não procurei. Deixa eu dar meu pitaco. Para mim, a tipificação é direta. Olha, eu acho que essa matéria não é competência nossa aqui na Câmara. Ok? Isso daí, nós não aplicamos, não somos nós que aplicamos multa. Nós apenas analisamos o mérito e se há realmente uma infração. Agora, eu concordo com o Dalino no aspecto. Na notificação, sim, poderia ou até seria aconselhável que essa observação que ele fez seja cumprida. Mas não o relatório da Câmara de julgamento, porque nós não temos essa competência. Nós temos essa competência, senhor. Nós estamos jogando alto para ação. Você está errado, nós não temos nada. Nós temos essa competência. Gilvan, fala aí, porque parece que na notificação vai a natureza, né? Vai, na notificação de penalidade vai a natureza. Vai lá, o valor, vai o direito, notifica da penalidade. Mas você jogar essa competência para o fiscal, nem nós temos, quanto mais ele, fazer essa graduação de penalidade. Ele não tem competência para isso. Concordo com você, Wilson. Isso aí é feito na notificação de penalidade. Exatamente. Não no auto. Você sabe qual é o agente mais importante na atuação? Não é a Câmara de Julgamento, não é o Conselho de Gestão. É o governante. Se ele fizer errado, está tudo errado. É ele que é o mais importante. Não somos nós, nem temos não gestor do Conselho de Gestão. O mais importante é quem assina aquela infração. Porque se ele tiver qualquer problema, cai por terra tudo. Então, ele tem que trazer todas as condições, a competência dele, sim. Ele tem que ter todas as condições para que aquele ato não fique falho. Agora, se o fiscal está sendo mal gerido, se eles não estão levando a informação correta, é questão de gestão de toda a gerência. A competência, inclusive, eu não posso atuar, eu posso julgar porque eu estou vestido na conjuntamento. O Wilson pode atuar, o Giovanni pode atuar, o André pode atuar, o Paulo pode atuar. Nós podemos julgar na conjuntamento. Agora, só o fiscal está investido na câmara. Então, ele tem que fazer todas as condições para a infração não se perda no tempo e no espaço. É o contrário. Eu não sei como é que vocês estão recebendo o áudio aí do Idalino. Eu tenho dificuldade de entender, porque você fala muito rápido, Idalino. Dando retorno. A sua voz está dando retorno. Está grave, está um pouco grave. Está muito grave. Deixa eu ver aqui, eu vou tentar descer o som dessa câmera sua aí não está bom mesmo. Eu pus no mais grave que eu consigo te receber aqui, eu não consigo entender muita coisa que você fala. Então, o ente mais importante no processo punitivo de auto-infração não é o Conselho Gestor, não é a Câmara de Julgamento, é o autuante, é o agente que autuou, é o mais importante. Ele tem que fazer uma atuação correta, limpa, e dentro dos análises e dentro do ato legal, seja dentro da lei, seja dentro do regulamento. Nós, por exemplo, ele é tão importante que nós somos da Câmara de Julgamento, nós estamos julgando o auto que ele fez, mas nós não podemos atuar. O Conselho Gestor não pode atuar. Nós podemos julgar dentro dessa concepção do processo administrativo que nasceu com a atuação. Se a atuação não estiver clara, ela se perde. Então, nasce nova, então não tinha outra. É isso que eu quero trazer. Então, o ente mais importante do processo de atuação, eu estou falando que é o meu termo, é o agente atuante, porque ele está investido naquela situação. O gerente não pode atuar se ele não tiver investido. Deixa eu te perguntar então, essa é uma visão sua ou você tem esse entendimento baseado em algum dispositivo legal? Não é, isso é do direito administrativo e do direito. Essa é a visão. O mais importante é o atuante. Inclusive, eu não posso mudar a infração uma vez que a gente já te perguntou. Por exemplo,
Se você não prever a inflação, não encaminhar a inflação, você pode fazer devidas correções dele. Mas uma vez que tem um crédito com consciência, você não pode mais modificar ele. Você não pode inserir nada nele mais, não pode retirar, não pode corrigir, porque ele perde eficácia. Então, se não tiver a penalidade, ele perde eficácia. Dalino, eu concordo que o agente fiscal seja tão importante quanto qualquer membro, Câmara, Conselho de Gestor e assim por diante. Todos são importantes, porque todos exercem juízo de valor jurídico administrativo em função daquilo que está nos autos. Né? Muitas das vezes, alguns de nós já extrapolamos e julgamos com fatos que não estão nos autos. Né? Mas eu diria o seguinte, a competência básica do agente fiscal é, uma vez observado um ato, encaixar esse ato na norma legal. Tá? Então, o princípio maior que se deve da competência do fiscal é essa habilidade dele conhecer a legislação e enquadrar um fato real, observado no mundo real, a um dispositivo legal. Quando ele não o faz, nós aqui anulamos. Quando não anulamos, o Conselho vai anular lá na frente, não tenha dúvida disso. Então, essa é a habilidade que o fiscal tem que ter, encaixar um fato real no dispositivo legal que melhor espelhe aquela infração que o autor está cometendo. Entendeu? Mas isso não é melhor espelhe, ela tem que ser clara, não é melhor, ela tem que ser direta. Sim, mas quando você adentra a questão do juízo de valor com relação à gravidade ou não da ação, isso não está dentro das competências do fiscal. É a minha forma de entender, entendeu? Porque dizer o seguinte, ela tem que estar clara, por exemplo, se você ver o regulamento traz lá, no PCF, ele traz todas as ações, e a infração é breve. É prestar serviço, é agir. Não pode ser falar assim, ó, ele tem expectativa de prestar. Não. Ele tem que estar, velho, é ação. Então, acontece o seguinte, se você vê a resolução, lá está, tipo tem todas elas. Olha lá, só que eu não estou conversando, eu não consegui achar. Está aqui, ó. Infrações de natureza leve. Está aqui, ó. Aí eu dei claro. Não manter o dia inventário, não zelar pela manutenção, não executar, não comunicar, não fixar, manter o motor de funcionamento, usar a usina, porque tem todas aqui. Então, quando você tipifica, já fala qual. Artigo 11, segundo grupo, natureza média. Recusar, não oferecer, não identificar. Agora, essa aí, se fosse gravíssima, as gravíssimas condicionais, as gravíssimas. Está aqui, com todas especificadas. Execução de serviço em pré-delegação, primeiro de segurança, está bem claro. Só que não está tipificado a infração. Então, a infração ele não consegue chegar no aluno. Dalino, veja só, quando ele faz o registro e ele identifica esse fato com um dispositivo legal, observe que ele passa pela a coordenação aí do transporte, e ela, assim, ao fazer a notificação, é que vai estabelecer o polo ativo e o polo passivo. A infração faz isso. A infração. Porque enquanto você, como empresário, não recebe a notificação, ela praticamente não existe para você e nem existe no mundo administrativo. Isso, exatamente. Isso, mas isso. O fiscal, ele não tem essa competência de graduar a pena. É regulamento. Então tem que estar numa infração. É isso, tem que estar numa infração. É exatamente isso. Eu concordo que não no auto de infração, minha opinião, vou repetir, mas sim na notificação, sim, se deva dizer a infração e a penalidade em qual a empresa será acometida, mas não o fiscal. Tá? O fiscal é o seguinte, o fiscal faz, porque a infração é assinado ele vem para cá, e daqui ele vai lá, ele é assinado eletronicamente. Então, aqui que tem que ser feito, ele pode ser feito até de mensal, mas quem pode assinar é só o fiscal. Agora, se você pegar o regulamento, você conseguiu localizar, Gilberto? Desculpe essa tipificação aí no regulamento, eu não estou conseguindo localizar ela. Na infração gravíssima. Você vai chegar no inciso.
Eu não achei. Eu não lembro de cabeça. Não, eu estou com ela aberta aqui, não estou conseguindo aqui, ó. Se você for nas infrações gravíssimas, tem. Eu não achei, ó. Aqui, ó. Aqui, eu não aqui. Ah, motorista, utilização, motor de direção, permanente, veículo. Não consegui localizar aqui. Eu só pega aqui. Não prestar assistência, fornecer informação. Não encaminhar mensagem, não. Aqui. Não estou conseguindo. É isso que eu estou dizendo. Na coisa altíssima. Eu não vi essa tipificação aqui. É isso que eu estou dizendo. Eu tinha combinado de prestar assistência, fornecer informação, não encaminhar mensalmente, efetuar, colocar. Não vi ela. Pois é, viu, Dalino? Vou botar na. Tem que ter tipificação. A notificação é que deve contemplar, sim, essa graduação da pena. Até a notificação não. A infração é muito importante. Até o empresário, como um polo passivo, ele tem que saber do que está sendo acusado e naquilo que ele serve. Isso, e é no auto de infração. Não no auto de infração. É no auto, só pode ser auto. A notificação é um documento só de remessa, só de entrega. A notificação só pode ter entrega. A auto de infração tem documento morto. Você está julgando é a manutenção do auto, não é da notificação. É do auto, lá é o documento maior desse processo. Se não existisse, nós estaríamos aqui julgando. Nós só julgamos o erro, praticamente. A tipificação é defesa. Se você é da forma como você está pensando, não precisaria ter notificação. Bastaria a notificação é só para atingir erro. É só para falar atingir erro. Que neste ponto você foi notificado pela ciência de auto-infração. É isso. Lá vai todos os dados da autuação, vai tudo lá, na notificação de penalidade. Notificação é ato administrativo, é só de informar. Não consegui localizar, Juliano, essa tipificação dessa. É o artigo 13, inciso 1. Vamos lá. Execução de sempre delegação. O que eu tinha que fazer, então? Lá no auto-fração. Qual que é o papel dele? Infração. Artigo, inciso 1 do artigo 3 da Resolução 297 2004. Era isso que eu tinha que fazer. Porque aí você tipifica a redação e a multa. É isso que eu falei. É exatamente isso aí que você falou. Então, o que eu acho, e quem faz isso não é a fração. Eu posso deixar seguro, depois, imagine só, sai defende e depois você vê mais outra tipificação manual. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode levar e o pessoal da área de transporte, internamente, eles discutem lá e encontram a solução. Eu acho que aqui, Idalino, eu acho que dificulta o exercício do direito de defesa. E quando o cara pega... Depois aparece para ele. Não foi nem citado na infração a Resolução 297. Não foi nem citado. Ela nem existe. Entendeu? Então tem que tipificar a infração, combinado com a 297 lá, né? A 297. O que ele fez, eu falo. Eu estou trazendo isso. Quando eu falo que eu não tenho condição de votar em favor, exatamente em função disso. Eu só quis trazer a discussão, acho que é salutar, porque eu tive a visão, eu tive link, e eu acho que é interessante, eu acho que dessa forma que está sendo feita, não se deve. Eu acho que até o advogado aí da parte deveria bater nesse ponto, que é coisa mais normal que eu acho. O professor Wilson está fazendo pelo que eu estou vendo aí, está fazendo uma revisão dessas resoluções e tal. Aí, professor, isso aqui é um assunto interessante, né? Em aprimorar aí eu acho o seguinte, eu quis fazer discussão só para aprender isso, porque eu acho que eu gosto de ter visualizar uma coisa, ter uma forma de pensar e me expor para todos, tá? E eu entendo que, igual a fração, se eu não tiver combinado, para mim, ele é um documento natimor. Só isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que ele fere, aí, no caso, o exercício do direito de defesa, né? Porque você não tem, né? Não tá, a gravidade lá na multa, nem sei porque eu estou me defendendo, se é de uma leve, gravíssima. Não tem nem a multa, porque o artigo só fala a vedação.
Porque a notificação é notificar, ó, tá correndo um processo, tá correndo lá um processo, tem uma auto-infração lá. O que é notificar? Acho que Eu só queria trazer isso, e se alguém não tiver mais nada para expor, a gente vai colocar em votação, ok? Então, uma vez que ninguém quer expor o assunto, nós podemos ver um processo exposto pelo relato de João Batista, que nos trouxe pela manutenção da inflação, em votação dos demais números. Voto como relator. Voto com o relator. você não entendi, em tese, aqui não tem divergência, né? Como é que é? Você vai votar contra. Eu vou votar contra, entendeu? Eu vou votar com o relator, mas um pouco contrariado. Eu entendi muito bem. Eu acho que aí infere o direito de defesa por parte do usuário. Então, a mesa conseguiu, por favor, que o processo foi votado pela manutenção de inflação. Eu voto contrário do meio da alimentos. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2021, final 5512. Está aberta a linha do Paulo Henrique para a leitura, se relato e voto. Abrindo aí. Interessado Expresso São Luís Limitada, processo número 2021-00029005512. Auto-infração 41.045, lavrado 16 de 12 de 2021. Dispositivo legal, inciso 24, o artigo 11 da Resolução 297/2017, Conselho de Gestão, antecipar ou retardar, sem justificativa, o horário de partida da viagem. A defesa é tempestiva, foi protocolada aí na GR, dia 2/2/2022, do relatório. Trata-se de recurso contra o auto de infração 41.045, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297, antecipar ou retardar sem justificativo horário de partida da viagem. A empresa Expresso São Luís foi autuada no terminal rodoviário de Goiânia pelo fiscal Marcos Henrique Moreira, assistente de regulação e fiscalização, CPF 300-982-621-49, relatório de fiscalização anexo, porque retardou o horário de partida em quase 1 hora, 52 minutos, comprometendo todo o cronograma de viagem referente à linha que liga Goiânia a Mineiros, Goiás. O veículo objeto do auto de infração 41.045 é o de placa AZE 2916, marca Mercedes-Benz, modelo Marco Polo Paradiso DD, conduzido por Marcos Roberto Lobato de Souza, CNJ 014-35-58-48-70, categoria AE. O disparo 674 da Coordenação de Fiscalização e Transporte, 17 de dezembro de 2021, informa que, após consultar os arquivos da Coordenação de Fiscalização, foi constatada uma reincidência genérica em face à empresa Expresso São Luís, tendo em vista que já havia sido notificado por infrações do mesmo grupo, artigo 11 da Resolução 297, nos últimos 12 meses, votados a partir do dia 16 de 12 de 2021. A notificação 767/2021, de 17 de dezembro de 2021, foi encaminhada para autuar através de AR, Correios, e foi recebida na data de 20 de janeiro de 2022, sendo que a defesa, com argumentos, foi protocolada nessa agência no dia 2 de fevereiro de 2022, portanto, se faz tempestiva. Em análise, a defesa e documentos apresentados, a empresa sim manifesta. Vou continuar, não estou vendo vocês não, estou lendo aqui. Que a empresa Expresso São Luís Limitada atua no ramo de transporte de passageiros há mais de 70 anos, conhecedora das regras, bem como dos direitos e deveres. Jamais descobriria com as normativas referentes ao transporte de pessoas. As circunstâncias em que ocorreu o fato se assemelham
há caso fortuito e ou de força maior. A empresa sempre promove o devido amparo e assistência aos passageiros. O autuante dignou-se provar o atraso, valendo-se tão somente da fé pública, que, diga-se, não é absoluta, e tampouco procurou saber de eventual justificativa para o suposto atraso, não produzindo as provas necessárias para validar o fato, além de não ter colhido a assinatura de preposto da empresa peticionante. A autuante, no final das alegações, requer o acatamento das razões da presente defesa para, no final, julgar o registro do auto de infração improcedente, com a devida baixa e arquivamento nos termos do artigo 18, parágrafo 2º da resolução 297 do Conselho de Gestão. Fundamento e voto. Nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo único da resolução 297, a autuada deve fundar a sua defesa, o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa atende-se a esses requisitos de sua admissibilidade. Assim conheço a defesa porque presente requisitos de sua admissibilidade, passando a analisar a sua fundamentação. O auto de infração 41.045 está assinado na forma legal e o agente Marcos Henrique Moreira, sede de regulação, agiu ao lavrá-lo em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B da Lei Estadual 17.039/2010. Em ato contínuo, o auto de infração foi encaminhado eletronicamente, ocorrência@expressosaoluiz.com.br, para a empresa autuada, via e-mail previamente registrado da GR. Assim, verifica-se que o auto foi lavrado no ato da fiscalização e que não existe a obrigação legal de opor o ciente na segunda via. As alegações da defesa, em tese, são genéricas, apresentando elementos, entre parênteses, evidências, provas, que possam alterar os fatos narrados no auto de infração relatório de fiscalização e, em consequência, anular o auto de infração 41.045. A autuada admite a prática da infração administrativa em sua defesa, ao afirmar que as condutas da empresa são harmônicas, causa pela qual não pode ser punida por mero e pequeno atraso, que sequer foi comprovado. A tese de possível caso fortuito ou força maior não merece guarida, já que a empresa, como prestadora de serviço dessa natureza, sabendo da referida falha mecânica, tem obrigação de substituir o veículo para cumprimento do horário pré-estabelecido no quadro de horários. Verifica-se que o auto de infração 41.045 foi lavrado com requisitos formais e materiais necessários ao administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício da atividade fiscalizatória têm presunção de veracidade relativa. Destacamos que compete à GR regular controlar a fiscalização dos serviços de transportes rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 2º do artigo 1º da Lei 3.569, de 1999, do inciso 3º, parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 1.533, e de 9 de outubro de 2019, bem como o parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo-se concluída a análise das peças dos autos, apresenta o seguinte voto. Considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.045, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para se desconstituir, voto pela sua manutenção. É o voto. Uma vez, o livro relato voto mesmo do Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está com o nome de João Batista Paulo Henrique, seu relato e voto. Processo número 2021, final 5512, interessado Expressão Limitada, auto-infração 41.045. Trata o processo do auto-infração número 41.045, lavrado em nome da empresa Expressão Limitada, com base em inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. Consta dos autos que a empresa retardou a saída da viagem
de Goiânia para Mineiros, em 52 minutos, cujo horário normal de partida seria às 15 horas, conforme se vê no relatório circunstanciado. Consta também deste documento que a referida fiscalização se deu em decorrência de denúncia na ouvidoria da GR, número 2021-038371. A empresa foi notificada da forma legal, notificação número 767/2021, e a R recebida em 20 de 1 de 2022. Notificada, a empresa apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 30/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos e foi objeto de denúncia na ouvidoria da GR, consoante se vê no relatório circunstanciado. A justificativa apresentada pelo encarregado da empresa de que o veículo, ao sair da garagem, apresentou uma pane, não justifica e não dá sustentação legal para anular o auto de infração número 41045 e ou mesmo ser admitida como razoável. Em sua defesa, a expressão mesmo limitada, em momento algum questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 41045. Quanto à auto de infração número 41045, foi elaborado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41045, pois ao ser elaborado atendeu às formalidades legais e que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Às vezes, o relato do voto mesmo de Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, meus relatores, tanto o Gilvan e Paulo, eu só vou consignar a vocês, eu vou votar ao contrário, por causa que a tipificação diz que é sem justificativa. E o próprio fiscal anotou no relatório substanciado essa informação, não foi vista na defesa, que houve um problema mecânico no ônibus. Foi o próprio fiscal que anotou. Então, em função que foi o próprio fiscal no auto de infração, não acatar essa informação. Então, em votação. Não, peraí, só fazer uma adendo aqui. Então, eu concordo que é muito mal redigido esse tipo. O cara apresenta independe da justificativa, né? Antecipar sem justificativa horário de viagem. Qualquer justificativa. Está na resolução que é sem justificativa, né? Eu justifiquei. Eu fui pelo bom senso. Isso aqui, os professor Wilson também tem que tirar esse tipo de coisa, né? Essa justificativa é brincadeira. Aí tem um sinal, ele teria, se o ônibus deu pane lá, ele teria que colocar no veículo de reserva. Todas as linhas, dependendo dela, tem que ter no mínimo 1 ou 2 veículos para substituir o outro em caso de pane. Gente, deixa eu fazer ele justificou, mas eu li aqui nos autos que essa fiscalização foi feita mediante uma denúncia feita ao... foi, exato. Ok? Muito bem. Ora, todos nós sabemos, ninguém aqui é inocente e útil, que há a possibilidade, sim, de uma linha a qualquer momento, o equipamento é falho e tem problema e traz essas situações. Ok. Nessa visão, eu concordo com a da linha. Agora, o que eu acho aí é que houve uma falha na defesa, porque ela poderia ter apresentado um relatório técnico da oficina dela, dizendo que naquele dia, naquele horário, foi atender um veículo tal, e que saiu um veículo reserva para atender, e que demorou os 52 minutos. Aí sim. E dessa tem que acatar, porque justificou. Razoável, né, Daniel? Agora, eu acho que houve uma falha na defesa, né? E pela falha da defesa, aí eu tenho uma visão diferente. Não, mas o alerta que eu deixo é tirar essa justificativa, bolar uma outra coisa nessa justificativa. O cara justificou, o retrato sem justificativa. Justifica. Tem que ter a justificativa, porque é o seguinte, se você não tiver a justificativa, aí ela fica imperativa e não adianta justificar. Agora, o problema todo é o seguinte, a minha informação que eu trouxe, porque a justificativa foi feita por fiscal e o fiscal colocou ela na ocupação do relatório. Foi por isso que, se o fiscal assim recepcionou, então eu entendo que também catou a justificativa. É isso que eu estou dizendo.
Olha, se tem essa dúvida ali, olhar se tinha outra atrasada no outro dia, não, está sendo reincidente ali atraso. Então, realmente, eles estão fazendo de maldade. Porque pode mecânica pode ter, acidente pode ter, no caminho da garagem até o pneu rodoviário pode ter, então eles podem atrasar. Isso acontece, você vai no aeroporto, você tem atrasa malha viária, aí você fica 2, 3, 4 horas aguardando. Tudo é razoabilidade também, não atrasa a extensão da viagem, né? Eu só quis justificar para vocês que eu ia botar conta porque o fiscal conseguiu no relatório circunstancial. Só isso. Tá? Ele consignou que o motorista falou isso para ele. Exatamente. O motorista falou isso para ele. Ele não apresentou isso como Marcou a justificativa. justificativa. Não, mas tudo bem, eu só quis trazer para vocês, porque como está no áudio, eu ia trazer para vocês. Eu só também. Eu Só isso. gostaria de registrar que no momento que eu estava lendo esse voto aqui, eu estava com a cabeça só no processo anterior, viu? Eu votei contra ela, mas não ia alterar o resultado. Aquilo ali está errado, né? Então tá certo. Eu só quis trazer para vocês, então vamos em votação, que nós estamos no processo. Em votação. Nós já temos 2 votos, um do relator e um do meu de voto. Um dos votos do André e do meu do Wilson, do professor Wilson. No direito, quando você alega e não prova, não há nenhum tipo de consideração a respeito. Né? Então, foi fiscal que depois. O fato pode até ter existido, mas ele não provou. E ele tinha como provar, porque ele tem garagem, ele tem mecânico que podia fazer isso. E o advogado dele apresentar isso como... não provou, a defesa foi falha. Você tem toda a razão, eu não estou tirando sua razão, mas eu só quis falar que eu vou acatar em função que o fiscal conseguiu ele no processo. Só por isso. Em função disso, eu vou votar com o relator. Você tem toda a razão. Então, conseguindo a mesa que o processo entrou em votação, e ele foi votado, a maioria dos votos, pela manutenção de votação com voto contrário do membro da Lima Cruz. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. É o processo 2021-5474. A palavra está com o membro André Luiz de Freitas para o que relato e voto. Relatório 33 de 2022. Interessado, Expresso União Limitada. Processo 2021, final 5474, número do auto 41040, data 14/12 de 2021. Dispositivo legal, Lei número 18673 de 2014, artigo 6º, inciso 2. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, protocolada na GR 20/1 de 22. Relatório. Trata o processo do auto de infração 41040, lavrado em nome da empresa Expresso União Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18673 de 2014. Consta dos autos. 1. Que em fiscalização realizada no TRT do município de Rio Verde, na GO 210, trevo para Santa Helena de Goiás, foi abordado o veículo de placa QQO 6704, conduzido pelo senhor Gilson de Jesus da Cunha Peixoto, a serviço da empresa Expresso União Limitada, onde se verificou que a empresa estaria utilizando linha federal Uberlândia, Minas Gerais, a Jataí, Goiás, para realizar transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Porteirão, Goiás, a Rio Verde, Goiás, e Bom Jesus, Goiás, a Rio Verde, Goiás, não sendo a empresa concessionária para operação no estado de Goiás. Constam dos autos as cópias das passagens, os respectivos documentos de identificação pessoal e os termos de declarações das passageiras ou passageiros Carlos Henrique Alves da Costa e Sirlene Maria Garcia Souza, nos quais eles declaram e assinam, com o trecho de suas viagens, os trechos acima citados.
Consta ainda dos autos a carteira de motorista em nome de Gilson de Jesus da Cunha Peixoto, o certificado de registro e licenciamento do veículo e a imagem frontal do mesmo com a identificação da placa. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 762, em 16/12/21 e anexo AR, recebido em 13/1/2022. Notificada na forma legal em 16/12/21, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 20/1/22, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa alguns pontos relevantes e que abaixo apresentamos. 1. Inicialmente faz um relato da autuação em que destaca alguns pontos. Inicia citando os artigos 49, exercício da atividade fiscalizatória, e 51, lavratura do auto de infração no momento em que ocorrer, do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015, e regulamenta a Lei 18.673, de 2014. 3. Alega também, abre aspas, em relação ao mérito da questão, o que esta empresa apurou foi que ocorreram alguns desembarques nas cidades mencionadas no auto de infração, sem emissão de qualquer passagem entre seções intermunicipais do Estado de Goiás, respeitando as normas legais que tratam do assunto. Porém, não faz ligação alguma com o auto de infração. 4. E finaliza requerendo que, entre aspas, ante o exposto, pugna esta empresa pelo acatamento da preliminar acima arguida para declarar a nulidade do auto de infração 41040, ora combatido por vício de origem para expor mais em sua lavratura. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 16/12/21, AR recebido em 13/1/22 e protocolou sua defesa em 20/1/2022. Portanto, tempestivamente e desta forma está caracterizado. Defesa conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório e o seu mérito. Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros nos trajetos entre Porteirão, Goiás, a Rio Verde, Goiás, e Bom Jesus, Goiás, a Rio Verde, Goiás, emitindo os bilhetes de passagens, constando como localidade de origem e de desembarque a linha de Monte Alegre, de Minas Gerais, a Rio Verde, Goiás, e Centralina, Minas Gerais, a Jataí, Goiás. As alegações justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração 41040, pois nos autos constam as passagens, documentação, declarações e qualificações dos referidos passageiros. 5. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. 6. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015.
Quanto ao auto de infração 41040, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41040, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituir. Voto pela sua manutenção. A vez livre, relato, voto de André, feitas, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro José Batista para a leitura de seu relato e voto. Processo número 2021, final 5474, auto-infração 41040. Trata o processo do auto-infração número 41040, lavrado em nome da empresa Expresso União Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no município de Rio Verde, GO 210, Triângulo do Coração de Helena, segundo o fiscal Juscelino de Almeida, por transportar 2 passageiros que embarcaram, respectivamente, na cidade de Porteirão, Goiás, e Bom Jesus de Goiás, com destino à cidade de Rio Verde, Goiás, utilizando a linha federal Uberlândia, Goiás, para Jataí, Goiás. Consta dos autos os termos de declaração firmados pelos passageiros Carlos Henrique Alves Couto e Sirlene Maria Garcia Souza. Consta também dos autos cópia dos bilhetes de passagem que foram emitidos com um trajeto diferente ao percurso da viagem efetivamente realizada. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 762/2021 e AR notificada na forma legal, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 33/2022. Em síntese, o relatório. Conheço a defesa porque apresenta os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisar a contra-mérito. Inicialmente, entendo que não procede a preliminar de que trata a defesa. 1. O auto-infração número 41040 está assinado na forma legal e o agente fiscal Juscelino Vaz de Almeida, corretamente identificado, inclusive com o número do seu CPF 243-673-03187. 2. Uma via do auto-infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado em GR e devidamente caracterizado com auto-infração número 41040. 3. O ato infracional se deu em decorrência de que a empresa, utilizando uma linha interestadual de Uberlândia, Goiás, para Jataí, Goiás, realizava o transporte rodoviário internacional de 2 passageiros que embarcaram, respectivamente, na cidade de Porteirão, Goiás e Bom Jesus de Goiás, com destino à cidade de Rio Verde, Goiás. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê nos termos de declaração firmados pelos passageiros Carlos Henrique Alves Couto e Sirlene Maria Garcia Souza. A empresa, em sua defesa, em momento algum questionou de forma direta e real o motivo da autuação e os argumentos apresentados não dão sustentação legal para anular o auto-infração número 41040. Acrescenta-se a isso que a empresa reincidente específica, consoante se vê no despacho 667/2021 CFT. Quanto ao auto-infração número 41040, foi levado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41040, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. O relato e voto pelo membro José, a palavra está aberta aos demais membros. Só queria um esclarecimento, porque na peça de defesa eles alegam aqui no item 4 vícios de origem na lavratura do auto-infração. Isso foi analisado, eu não consegui captar que vícios são esses. Se ela só fez referência e não mencionou. Eu falei todos eles aqui. Ele fala que não foi assinado, ele fala que não mudou o ato, mas está tudo lá, assinatura digital. Está tudo assinado. Então, esses são os vícios que ela foi. Exato. Sim. Dalino, você está vendo aí que é do penúltimo processo idêntico, né? Lei 18.673, artigo 6. Eu você vai manter meu voto, porque eu também só trouxe a tipificação da vedação, não trouxe a tipificação aonde ele vai ser consignado a multa. Então, por coerência, eu vou votar contrário, tá? O auto ele ficou muito bom, né? Tem esse detalhe, eu falo assim, colocou a foto, colocou a declaração lá dos passageiros, aquela coisa toda, né? Mas vários, com certeza, passaram o processo, né?
de acordo com vocês. Não, eu acredito que eu já tenha votado algum dessa forma, mas é porque as coisas a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E eu vi, eu tive essa análise mais profunda e não digo de mim, de outros, votações que assim eu passei também. Isso é normal, faz parte do engrandecimento e da inovação. Você não vai aprender no dia a dia. Para mim foi isso, para mim foi aprendizado. Entendeu? Mas, se não tiver mais nenhuma colocação, em votação. Não, eu acompanho o relator aí, mas com a observação que no futuro aí, que seja pensado, né, uma forma melhor da descrição desse dispositivo aí, da maneira que está aí, não está legal. Então, acompanho o relator. Acompanho o relator também. Talvez a mesa conseguiu aqui o processo em votação, pela manutenção, ele foi mantido em votação a maioria dos votos. No voto contrário, no membro da lei não fez. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira, o processo 2021, final 5618. Lá está aberto a minha Wilson Costa Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Muito bem. Nosso relatório é o de número 34, 2022. Processo é o 2021, final 5618. A parte interessada, Real Maia Transporte Terrestres, Eireli. A infração, o auto de infração é o 41054, emitido 21/12/2021. O dispositivo infringido é o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/14. Dos fatos. Versos os autos sobre o auto de infração 41054, lavrado em 21/12/2021, em desfavor da empresa Real Maia Transporte Terrestres Eireli, CNPJ 01-945-637/1000 de ré, final 13, imputando a mesma a infração capitulada no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673/14, a qual dispõe sobre prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. O setor de fiscalização do órgão regulador registrou que a empresa em comento estava, abre aspas, utilizando linha federal Aparecida de Goiânia /Goiás a Novo Acordo /Tocantins para realizar o transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Goiânia a São Miguel do Araguaia, não sendo a empresa concessionária para a operação, fecha aspas. Na abordagem, constatou que a empresa utilizava o veículo ônibus, placa QWDO-I19, marca Scania, modelo Comil Campione, com capacidade para 63 passageiros, não possuindo CRV ativo. O veículo estava sendo dirigido pelo senhor Gilvan de Jesus Holanda, portador da CNH 026-433-90-818, categoria AD e CPF 976-371-141-04. No bojo do relatório circunstanciado, o agente fiscal Juscelino Vaz de Almeida registrou a abordagem do veículo no município de Goiás, constando pertencer o mesmo à empresa Real Maia Transporte Terrestres. Assevera que na realização do ato fiscalizatório, apurou-se a utilização da linha federal de Aparecida de Goiânia a Novo Acordo Tocantins para realizar transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Goiânia e São Miguel do Araguaia, não estando a empresa habilitada a operar no estado. Em decorrência, foi lavrado o auto de infração 41054, em conformidade com o que preceitou o inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673/14. Ato contínuo, realizou entrevistas com os passageiros e embarcaram em Goiânia com destino a São Miguel do Araguaia. Como os entrevistados confirmaram o embarque na localidade retromencionada, foi aberto o termo de declaração de passageiros
constando todos os dados pessoais dos declarantes que, todavia, negaram-se a assinar o aludido documento. Conclui, alegando que a empresa é recorrente nesse tipo de infração, causando, inclusive, a sonegação de tributos ao Estado. Afirma não ter feito a remoção do veículo devido à falta de meios e apoio policial. O agente fiscal, corroborando suas alegações, faz juntar aos autos os seguintes documentos: auto de infração 41054, o relatório circunstanciado e termos de declaração em nome de Sônia Aparecida Teles Menezes, Ivonete dos Santos Souza, Geisa da Silva Dias Ribeiro e de Maria das Graças Fernandes. Anexa também aos autos a documentação pessoal dos passageiros citados, respectivos bilhetes eletrônicos de passagem e recibos. Por fim, é a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. A autuada, uma vez notificada, manifesta-se no processo protocolando sua defesa na data de 1º de 2022, após ter recebido a notificação de autuação 782/2021, na data de 20 de 1 de 2022, motivo pelo qual a entendo tempestiva. Assevera que está autorizada a explorar a linha interestadual Aparecida de Goiânia a Goiás, a Novo Acordo Tocantins, sendo de pleno conhecimento da agência reguladora. A corroborar seu argumento, cita o artigo 40 do Decreto-Lei 2521/2028, a seguir transcrito. Artigo 40. É permitido o embarque e desembarque de passageiros nos terminais das linhas, em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada, observado o disposto no inciso 6º do artigo 52 deste decreto. Com base no normativo mencionado, entende a autuada deter permissão para realizar o desembarque e embarque de passageiros, o que não caracteriza transporte irregular intermunicipal de passageiros, além do que não há qualquer irregularidade na venda de bilhetes de passagem. Conclusivamente, postula o não acatamento do auto de infração e o seu arquivamento. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da fundamentação em voto. A empresa em comento foi notificada na forma legal, conforme se depreende da notificação 782/2021 SUP e a R datado de 20 de 1 de 2022. A notificada protocolou sua defesa na GR na data de 1º de 2 de 2022, sendo, portanto, tempestiva para os fins a que se destina. Assim entendido, conheço da defesa porquanto presente os requisitos de admissibilidade. Todavia, entendo-a vazia, desprovida de qualquer fundamentação que sustente o que nela se pleiteia. A fiscalização da GR, ao abordar o veículo da autuada, constatou a venda de bilhetes de passagem, tendo como origem a cidade de Goiânia, Goiás, e destino São Miguel do Araguaia, Goiás, conforme consta dos termos de declaração subscrito pelas passageiras. Sônia Aparecida Teles Menezes, natural de São Miguel do Araguaia, Goiás, portadora da RG 291-2327, segunda via, expedida pela SSP Goiás, datada de 28 de 12 de 2017, tendo pago o valor de R$ 150. Ivonete dos Santos Souza, natural de Pilar de Goiás, RG 365-6777, segunda via, com valor pago no montante de R$ 130. Geisa da Silva Dias Ribeiro, RG 325-9740, segunda via, natural de Rui Barbosa, Bahia, e de Maria das Graças Fernandes, RG 211073, segunda via, natural de Orizona, Goiás, no valor de R$ 130. No tocante ao decreto 2.521, 20 de 3 de 1998, citado pela autuada, o mesmo dispõe tão somente sobre a exploração, mediante permissão e autorização de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. No que tange especificamente ao caput do artigo 40 do aludido instrumento normativo, faz o mesmo menção tão somente ao embarque e desembarque de passageiros, não havendo nenhuma alusão à venda de passagens. No que se refere à prestação de serviços de transportes intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, sujeita-se o mesmo às normas previstas na Lei 18.673/14 e seu artigo 2º, parágrafo 3º, que impõe às empresas prestadoras de serviço de transporte
rodoviárias de passageiros de caráter interestadual e internacional, quando utilizarem terminais rodoviários no estado de Goiás, o cumprimento das normas locais a eles pertinentes, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. No exposto, a empresa autuada, ao ofertar serviço de transportes na malha de serviço intermunicipal de passageiros com origem e destino no estado de Goiás, assumiu a condição de prestadora de serviço sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, conforme exige a legislação vigente. Decorre daí a lavratura do auto de infração em seu desfavor. A corroborar tal entendimento, a coordenação de cadastro constatou que a empresa incumbente não possui registro cadastral junto ao órgão regulador, controlador e fiscalizador do transporte intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, a AGR. A título de informação, a requerente encontra-se cadastrada na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, em linha com origem em Aparecida de Goiânia, Goiás, e destino Novo Acordo no estado do Tocantins. Da análise dos autos e considerando, primeiro, que a autuada, em momento algum de sua defesa, questionou ou apresentou de forma clara e objetiva sólidos argumentos capazes de invalidar o auto de infração 41054. 2. Que o ato infracional, indubitavelmente, encontra-se caracterizado e efetivamente comprovado com provas robustas nos autos. 3. Compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário de passageiros do estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, do parágrafo 2º, do artigo 1º, 27.1299, e do inciso 3º, do parágrafo 4º, do artigo 1º, do decreto 9.533, de 9 de 10 de 2019, bem como do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei 18.673, de 21 de 11 de 2014, e do artigo 2º do decreto 9.844, de 1 de 9 de 2015. Voto. Considerando que consta nos autos que não existe razão de ordem legal para acatar o pleito de anulação e arquivamento do auto de infração 41054, lavrado na forma legal, em desfavor da empresa Real Maia Transporte Terrestre, EIRELI, voto pela sua manutenção. Às vezes, livro, relato e voto mesmo. O Luiz Costa Ferreira, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. Está aberta ao membro João Batista para leitura do seu relato e voto. Processo número 2021, final 5618, Real Maia Transporte Terrestre EIRELI, auto-infração 41054. Trata o processo de auto-infração número 41054, lavrado em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre EIRELI, EPP, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei número 18.673/2014. A empresa foi autuada no município de Goiás, PRE, ser multa fiscal Juscelino Vaz de Almeida, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Goiânia, Goiás, a São Miguel do Araguaia, Goiás, utilizando a linha interestadual de Aparecida de Goiânia, Goiás, a Novo Acordo Tocantins. Consta dos autos, dentre outros, os seguintes documentos. 1. Cópia da identidade número 211.073 da passageira Maria das Graças Fernandes. 2. Cópia da identidade número 32599740 da passageira Geisa da Silva Ribeiro. 3. Cópia da identidade 2912.327 da passageira Sônia Aparecida Teles Menezes. 4. Cópia da identidade número 3656777 da passageira Ivonete dos Santos Souza. 5. Cópia dos bilhetes de passagem emitidos para as passageiras acima identificadas e com destino diferente da viagem efetivamente realizada. 6. O motorista do veículo da empresa autuada de placa QTV 0119, Tocantins, foi corretamente identificado: Gilvane Jesus Holanda. 7. Consta dos autos os termos de declaração das passageiras Maria das Graças Fernandes, Geisa da Silva Dias Ribeiro, Sônia Aparecida Teles Menezes e Ivonete dos Santos Souza, em que afirmam que a origem do embarque foi a cidade de Goiânia, Goiás, e o destino da viagem a cidade de São Miguel do Araguaia, Tocantins. Neste quesito,
É importante destacar que o fiscal Juscelino Vaz de Almeida fez constar no relatório circunstanciado que as passageiras se recusaram a assinar as respectivas declarações sob o argumento de que é responsabilidade da empresa o procedimento de embarque e desembarque de passageiros. 8. O fiscal também fez constar no relatório circunstanciado de que o veículo não foi recolhido para o depósito público por falta de apoio policial e de que a empresa autuada é recorrente neste tipo de infração. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 782/2021 e AR recebido em 20 de 1 de 2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 34/2022. Em síntese, é um relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la pontualmente. As alegações e justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41054. A infração está efetivamente caracterizada e comprovada nos autos, consoante se vê nos termos de declarações das passageiras Maria das Graças Fernandes, Geisa Dalcilva Dias Ribeiro, Sônia Aparecida Teles Menezes e Ivonete dos Santos Souza, em que afirmam que a origem do embarque foi a cidade de Goiânia, Goiás, e o destino da viagem a cidade de São Miguel da Água, Tocantins. Neste ponto, é importante destacar que as passageiras caracterizadas nos termos de declaração se recusaram a assiná-los, sob o argumento de que é responsabilidade da empresa o procedimento de embarque e desembarque de passageiros, mas foram criteriosamente identificadas pelo fiscal Juscelino Vaz de Almeida, que juntou aos autos cópia das respectivas identidades e os bilhetes das passagens. Acrescente-se a isto que a empresa, o veículo e o turista foram corretamente identificados e caracterizados na notificação número 41.054/relatório circunstanciado. Desta forma, no meu entendimento, em conformidade com os documentos que foram juntados aos autos, termos de declarações, embora não assinados, cópia de identidade das passageiras, cópia dos bilhetes de passagem, identificação correta da empresa, do veículo e do motorista, comprova que a empresa Real Maia Transporte Terrestre (VL) realizou o transporte rodoviário em termos de transporte de passageiros no trajeto Goiânia-Goiás a São Miguel da Água, Tocantins. Acrescente-se a isto a título de agravante e que o fiscal Juscelino Vaz de Almeida fez constar no relatório circunstanciado, a empresa Real Maia Transporte Terrestre (VL) EPP é recorrente neste tipo de infração, na seguinte forma: 1. Processo número 2021, final 5037, auto de infração número 40998. 2. Processo número 2021, final 5005, auto de infração 40994. 3. Processo número 2021, final 5228, auto de infração 41023. 4. Processo número 2021, final 5618, auto de infração 41054. Em sua defesa, a empresa Real Maia Transporte Terrestre (LPP), em momento algum questionou de forma objetiva e direta o real motivo de autuação ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar a autuação do 41054. É vedado realizar o transporte rodoviário em termos de transporte de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos de que expõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Neste item aqui, eu quero fazer só uma ressalva. Nesse processo 2021, 5037, autuação 40998, que foi relatado há umas reuniões fatales pelo André, eu votei pela anulação do auto em decorrência de que eu entendi que o auto não apresentava a tipificação correta. Em cima ele tipificou corretamente, né, o transporte irregular de passageiros. E embaixo ele pôs venda de bilhete. Por isso é que eu votei naquela oportunidade pela anulação do auto. Voto. Considerando que é coisa dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.054, pois ao ser lavado atendeu às formalidades legais e que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção.
Uma vez vindo o relato de voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Antes, eu só quero demonstrar novamente que eu, por coerência, que eu acho que a tipificação está errada, eu vou votar contrariamente. A palavra está aberta aos demais membros. Em manifestação, em votação. Voto com o relator. Acompanhe o voto relator. Uma vez mesmo, conseguimos que o processo foi em votação, manteve-se a manutenção da votação por maioria do voto, no voto contrário, não me engano, não penso. Assim, deve por encerrada a nossa reunião no dia de hoje. Tá? Ela foi um pouco mais longa por causa da discussão inicial, mas eu acho que ela é profícua, é interessante, a gente deve nos debater. Eu acho que seria interessante a gente nos aprofundar um pouco mais nesse tipo de coisa. Dessa forma, eu agradeço a presença de todos. Pode ter certeza que meus votos de acordo com a consciência e a visão que eu trago naquele momento. Eu posso ter errado em alguns momentos, posso acertar em alguns, mas sempre procurando o que é melhor para os nossos julgamentos. Ok, gente? Ok. Um Boa abraço. semana a todos. Um abraço a todos. Gente, não deixar de esquecer de assinar a ata, bem como a lista de presença para que a nossa mesa pode fazer a consignação. Aqui Um você abraço já a está todos. dormindo. Um abraço a todos. Secretariado. A Terezinha, a nossa secretária. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.